Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos. Amém. Vamos começar a nossa reunião dessa noite, abrindo nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Carta escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler todo esse capítulo, seus 15 versículos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versos de 1 a 15, nós vamos fazer a leitura de maneira alternada, iniciando nosso momento devocional aqui. Tito capítulo 2, leitura alternada. Todos os irmãos encontraram? Vamos ler? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Dize estas coisas, exorta e repreende, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui escrevendo a sua carta a Tito, que estava em Creta, ele diz aí no versículo 11 que a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. É claro que todos aqui não é todos sem exceção, mas todos sem distinção, isto é, homens, mulheres, moços, velhos. E Paulo vai nos dizer, e vai dizer a Tito entre os versos 1 a 10, que nós devemos viver cada um a vocação que Deus lhe deu, procurando glorificar o nome do Senhor. E quando nós fazemos isso, versículo 10, nós ornamentamos, embelezamos a doutrina de Deus. Nós possamos viver uma vida que seja para o seu inteiro agrado. Pedir ao nosso irmão Edmilson, faça uma oração, pedindo pelo estudo dessa noite e por tudo aquilo que será feito nessa programação. Amém. Vamos cantar alguns cânticos, convidar as irmãs do grupo de louvor, que estarão nos conduzindo em algumas canções, depois já passaremos ao estudo dessa noite.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus e vamos pedir a Ele para que Ele derrame da sua graça sobre nós e também declarando o quão formoso Ele é. Cantemos ao Senhor. Senhor, a sua graça, que essa seja a nossa oração, para que a sua graça seja abundante em nossa vida, para que assim a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade sempre. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Mais uma quinta, mais uma oportunidade de aprendermos da palavra do Senhor, de estudarmos acerca da igreja,
Que o Senhor continue nos instruindo para que nós, cada dia mais, tenhamos apreço pela verdade e que essa verdade venha definir a nossa forma de viver e de reagir. A gente vive num mundo complexo, onde os absolutos têm sido combatidos e nós precisamos combater este pensamento que muitas vezes, de forma sorrateira, quer também encontrar espaço em nosso coração. Para isso, portanto, é necessário que nós nos apeguemos à verdade absoluta da palavra de Deus e saibamos conhecê-la, identificá-la e, sobretudo, vivê-la em nossas vidas. Nós vamos continuar estudando acerca da igreja e hoje nós vamos ver este assunto, a igreja ao longo da revelação bíblica. A igreja ao longo da revelação bíblica. É importante, irmãos, a gente estudar esse tipo de assunto porque existe ainda alguns entendimentos equivocados quanto à realidade da igreja. Algumas pessoas entendem e defendem que Deus tem dois povos, um povo do Antigo Testamento e um povo do Novo Testamento. O povo do Antigo Testamento é Israel, a nação de Israel, e o povo do Novo Testamento é a igreja. E para essas pessoas, a igreja acaba sendo um plano B de Deus. Deus tinha o objetivo de se relacionar somente com Israel, mas Israel rejeitou ao Senhor e Deus, então, para não ficar sem a sua vontade de ter um povo realizada, concretizada, Deus, então, criou a igreja. E muitas pessoas pensam assim, tanto que aqueles que pensam desta maneira acabam, de alguma forma, ainda prestando homenagens a Israel, ao povo judeu. É comum você ver em algumas igrejas que entendem desta maneira referências explícitas a Israel, bandeiras de Israel, o candelabro, o shofar, orações constantes por Israel, entendendo realmente que o Israel, hoje que nós estamos vendo algumas notícias, ou sempre vemos, ainda é o povo do Senhor. Nós não entendemos desta maneira. Por isso é importante a gente perceber que Deus, ele não tem plano B. Deus não tem um plano B. Deus, ele tem um único plano. Em sua perfeição, ele elaborou um plano perfeito. E no seu plano também já estava incluído, inclusive o pecado, a rejeição ao seu Messias. Tudo isso incluído, tudo isso incluso nesse plano perfeito para ele demonstrar a sua graça, a sua misericórdia a todos os homens. Então, por isso que é importante a gente perceber esta realidade e ver que a igreja existiu, sempre existiu. Obviamente, sempre existiu a partir do momento que ela foi criada, né? Ela não é eterna como é o Senhor. Mas nós não podemos olhar para a igreja como sendo uma criação neotestamentária. Obviamente, alguns aspectos saltam mais aos nossos olhos, dado a revelação ser progressiva. E nós já falamos isso a respeito de várias coisas. Mas a igreja, ela existiu. Desde a antiga aliança, o Senhor já criou o seu povo. Então nós vamos ver como é que essa igreja é apresentada, como é que ela se desenvolveu ao longo, então, deste período da revelação, chegando a nós. Nós não vamos chegar ao século 21, nós vamos parar no Novo Testamento, porque a proposta é essa, é ao longo da revelação bíblica, embora que nós, hoje, buscamos vivenciar as realidades vividas no Novo Testamento. Aquilo que era princípio, ordenança para nós, nós buscamos vivenciar e obedecer. Obviamente, algumas coisas ficaram restritas àquele momento da história. O Senhor mesmo não permitiu que tal realidade continuasse sendo vivenciada na vida da igreja. Isso nós não vivenciamos. Mas aquilo que é, de fato, essencial, que o Senhor permite que vivenciemos, nós buscamos ser uma igreja bíblica que tem a sua fundamentação bíblica, tal qual revelada no Novo Testamento, vindo aí de uma longa progressão ao longo da história. Então é isso que nós iremos ver a partir de agora. Até porque a gente precisa ter sempre em mente isso, que Deus tem um único povo e que existe somente uma igreja. Quando nós falamos sobre o caráter multiforme da igreja, nós vimos a igreja visível e invisível,
nós vimos a igreja militante e triunfante, a igreja como organismo e como instituição, e nós sempre batíamos nessa tecla. É a mesma igreja vista de um ponto de vista diferente, mas é a mesma igreja que se manifesta assim, a depender da maneira que você olhe, da maneira que você a enxergue, é a mesma igreja. Da mesma forma ocorre com este assunto. É a mesma igreja desde o Antigo Testamento e ao longo da progressão ela vai mudando algumas realidades, vai ficando mais claro para nós a sua natureza, para que assim nós possamos ter ela de forma completa em sua plenitude no Novo Testamento como habitação do Espírito Santo do Senhor. Então eu inicio o nosso estudo dessa noite com uma frase que eu já trouxe aqui para nós, para a nossa meditação. O computador está um pouco lento, mas daqui a pouco vai aparecer aí. Isso. Essa frase é do Enesiel Peixoto de Andrade. Ele vai dizer assim: em que pese ser composta por homens e mulheres, a igreja não é uma criação humana, pois é idealizada, formada e sustentada por Deus. Então nós já vimos isso. Então quando nós falamos sobre a igreja, precisamos ter isso em mente. São alguns pontos, irmãos, que precisamos ter bem firmado e bem fixados em nossa mente, para que nós não venhamos nos perder ao longo da nossa caminhada. Então, a igreja, ela é criada pelo Senhor. E a pergunta é, quando o Senhor criou a igreja? Quando o Senhor formou a igreja? Aí, como eu falei há pouco, há uma discussão em torno desta realidade, desta dúvida. Alguns acham que um pouco atrás, outros mais atrás ainda, outros um pouco mais à frente, como sendo algo exclusivamente neotestamentário, mas aí cabe a pergunta para que nós comecemos então a tratar do tema em si. Quando foi que Deus criou a igreja? O que é que você responderia a alguém que lhe fizesse essa pergunta? Onde, quando Deus criou a igreja? Silêncio tácito. Pronto, Simone respondeu, no Éden. Simone, essa resposta você tem desde quando? Certo, pronto. Simone falou no Éden. Quem mais acha que foi no Éden? Levanta a mão. Então temos mais 3 pessoas. Então o restante não acha que foi no Éden. Ou não entendeu a pergunta? Quem acha que foi em outro momento? E, por favor, qual momento? E a turma hoje está pensando em outra coisa. Bom, irmãos, nós confessamos que a igreja foi criada no Éden. Essa é uma visão muito particular. A grande maioria das pessoas, quando eu falo das pessoas, eu incluo aí os estudiosos que tratam acerca da igreja, ou vão colocar a igreja um pouco mais para frente, ou vão colocar a igreja somente no Novo Testamento, tá certo? Mas nós entendemos que a igreja foi formada no Éden. A igreja foi criada no Éden. Como Simone já falou, Deus criou a família e dentro desta realidade estava instituída não apenas a família, mas também a própria igreja. Vou trazer aqui algumas frases que trazem para nós esta realidade. Primeiramente, a do Sproul, que eu já trouxe aqui também. A igreja tem suas raízes lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, na adoração direta que ofereciam ao seu Criador, eram a igreja. Então, ali, Deus criou a igreja, ao criar Adão e Eva. Ao criar a primeira família, Deus criou a igreja. Iremos ver outras coisas que Deus também criou dentro deste momento, quando ele cria o primeiro casal, tá certo? Então o Sproul vai dizer que as igrejas têm sua raiz lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, na adoração direta que ofereciam ao seu Criador, eram a igreja. Então a igreja tem a sua origem no Éden. Mas para afirmar ainda mais este conceito, uma vez que esse conceito não é tão comum, vou trazer aqui outros estudiosos para reforçar ainda mais. O Joel Bick, ele vai escrever assim: Deus criou Adão à sua imagem e criou Eva a partir
de Adão. Deles surgiram todas as famílias humanas, a fim de que a humanidade pudesse ter uma aliança de comunhão com Deus. Veja, aliança de comunhão com Deus, que é o que a igreja tem. A igreja tem uma aliança de comunhão com Deus. Quando nós celebramos o sacramento da ceia, sempre no primeiro domingo do mês, nós lemos lá o texto que diz: este é o cálice, é o sangue da nova aliança. Tá certo? Então, Deus tem uma aliança com a igreja. E aqui, o Joel Bick diz que, a partir de Adão e Eva, surgiram as famílias, todas as famílias, a fim de que a humanidade pudesse ter uma aliança de comunhão com Deus. Então, veja, de forma embrionária, a igreja já estava ali, porque hoje nós, como igreja, desfrutamos desta aliança com o Senhor, estamos na nova aliança. Como uma família de duas pessoas, nossos primeiros pais adoraram a Deus com reverência enquanto andavam juntos no jardim. Então já existia adoração, já existia culto no Éden, já existia obediência no Éden, já existia comunhão no Éden. Deus se encontrava com o primeiro casal aparecia no jardim para conversar com Deus. Já existia obediência. É muito interessante a gente olhar o Éden sob essa perspectiva da igreja, fazendo uma relação. Já existia um discipulado, Deus ensinava a Adão, Deus ensinava o primeiro casal, ensinava a Eva, já existia o discipulado, já existia a comunhão. Um teólogo chamado Daniel Santos, que vou citar ele daqui a pouco, diz até que existia sacramento. A árvore da vida como um símbolo de uma vida perfeita. Então, precisamos entender esta realidade. Então, falando no Daniel Santos, ele vai dizer o seguinte: no Éden, havia consciência formalizada de uma comunidade que se reúne em local e horário determinados para invocar a presença de Deus e ouvir sua voz em obediência, em amor. O que é que fazemos aqui todos os domingos? Nós estamos em um local determinado, nós estamos num horário determinado aqui nessa igreja, para quê? Ou nesse templo como igreja, para quê? Para invocarmos a presença do Senhor e para ouvirmos a sua voz. E respondermos a sua voz demonstrando obediência e amor. Então veja, o que ocorre aqui, o que ocorre nesta igreja local, nesta igreja visível, já acontecia no Éden. Por quê, irmãos? Como eu falei, eles se apresentavam no jardim do Éden, Deus, na viração do dia, se encontrava com o casal, então eles estavam ali presentes, eles estavam para oferecer o seu culto ao Senhor, o Senhor se fazia presente, o Senhor falava com eles e eles respondiam em obediência e em amor. Até que eles pecaram, né? Até que eles pecaram, até que a queda entrou na história da humanidade. Mas até ali existia esta realidade, existia esse relacionamento de igreja. Então eles estavam ali como povo, ou representantes de um povo, para adorar o Senhor e responder em obediência à voz de Deus, que lhes ordenaram alguns mandatos, mandato cultural, mandato social e também o mandato religioso, ou mandato espiritual, e eles obedeciam esses mandatos, volto a dizer, até a queda. Eles obedeciam. Adão guardava o jardim, enfim, nós sabemos o que a Bíblia nos conta. Então, irmãos, esses textos aqui, estas frases aqui, nos mostram isso, que a igreja tem o seu nascedouro lá no Éden, tá certo? Então, ao criar a primeira família, Deus criou outras coisas junto, outras instituições, é isso que veremos agora, através da frase do Tremper Longman III. E ele vai dizer assim: os relatos da criação estabelecem 3 instituições. Ou seja, quando Deus cria o homem, quando Deus cria o primeiro casal, Deus ali cria 3 instituições. Casamento, família, ele cria o homem e traz a mulher, é a sua esposa, família. Trabalho, então para aqueles que têm algum tipo de dificuldade com o trabalho, achando que trabalho é uma maldição divina, não. O trabalho foi criado antes da queda, Deus deu ao homem
o mandato para que ele dominasse a criação. Este era o seu trabalho, o mandato cultural. Então Deus deu a ele este mandato, então existia o trabalho. O que vai acontecer após a queda é que este trabalho vai ser um trabalho penoso. A partir do suor do rosto é que ele iria agora ter o seu sustento. Mas antes já existia trabalho. O homem era uma espécie de mordomo de Deus na terra, representante de Deus cuidando e desenvolvendo a criação feita pelo Senhor. E o descanso. Então veja, 3 instituições: casamento ou família, trabalho e descanso. Para esse contexto aqui de que estamos falando, de igreja, já no Jardim do Éden, nós vamos focar no descanso. Ele vai dizer assim: finalmente o dia de sábado foi instituído quando da criação. Foi estabelecido dentro de uma estrutura da semana da criação. Deus trabalhou 6 dias e então descansou no sábado. Gênesis 2, de 1 a 3. Embora não exista no texto de Gênesis nenhum indicador de que os seres humanos devam seguir o padrão da criação, o 4º mandamento em Êxodo está fundamentado nessa observação quanto à criação. Então veja, o que é que diz o 4º mandamento, irmãos? Pode olhar Êxodo 20, fazer a conta e ver aí. O que é que diz o 4º mandamento? Vamos lá, para todo mundo para o Êxodo 20? Os 10 mandamentos. O que é que diz o 4º mandamento? A partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí vai continuar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, no Éden, Deus estabeleceu esta realidade, embora que apenas nos 10 mandamentos é que ela é de forma entregue como um mandamento. É isso que o Tremper Longman destaca. Mas o princípio já está no Éden. E o que é que nós fazemos no sábado cristão, que é o nosso domingo? O que é que nós fazemos no domingo? O que é que devemos fazer no domingo? Nós trabalhamos no domingo? Não, né? Ou não deveríamos trabalhar. E o que é que nós fazemos? Guardamos esse dia para quê? Para o Senhor. Para a celebração do Senhor. Então veja, já no descanso, que já existia no Éden, já está aí a semente desta realidade que nós hoje vivenciamos de forma tão clara enquanto igreja. Nós trabalhamos e no domingo nós não trabalhamos e estamos reunidos para adorar o Senhor. Tá certo? Então veja, os relatos da criação também estabelecem 3 instituições: casamento, trabalho e descanso. O descanso que no 4º mandamento vai ser agora dado como uma ordenança. E o 4º mandamento diz respeito ao dia do Senhor, que o Senhor deve ser celebrado pelo seu povo, que deve parar todas as atividades para celebrar o Senhor. E quem faz isso, irmãos? A igreja. Tá certo? Então, nesse sentido, observando desta maneira, fazendo esta ligação, podemos entender que no Éden foram criadas a família, trabalho e também a igreja. Eu citei aí o Joel Bick, citei o Tremper Longman. Eu estou sempre indicando alguns livros que eu tenho pesquisado nos estudos. Indico esse aqui, Adoração no Lar, um livreto muito bom. Adoração no Lar, esse é o do Joel Bick. E esse aqui, do Tremper Longman, é Como Ler Gênesis. Também me utilizei dele para tirar alguns pontos aqui para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Tá certo? Fica aí a dica de livro. Tá bom, irmãos? Então, a despeito do que você vem ouvir aí fora, sobretudo aquela visão que diz que a igreja é criada apenas no Novo Testamento, você não vai seguir esta realidade, mas você vai lembrar que o Senhor criou a igreja já na própria criação, no momento em que cria Adão e Eva, no momento em que ele cria o primeiro
casal, tá certo? Então, a igreja faz parte do plano de Deus para a humanidade. Este relacionamento de comunhão com o Senhor. Assim como faz parte a família, assim como faz parte também o nosso trabalho, as vocações que Ele nos deu, a igreja faz parte. E como nós vimos na primeira frase, a criação do Senhor, ou seja, não é uma criação humana, não é algo que eu devo ou não buscar fazer parte, buscar vivenciar, mas é algo essencial, porque o Senhor criou a igreja desde o primeiro momento da criação. Tá certo? É algo, portanto, essencial para a nossa vivência enquanto seres humanos. Tá bom? Até aqui, irmãos. Os irmãos entenderam? Até aqui, tranquilo? Então, nós vimos que a igreja tem o seu surgimento no Éden. Deus criou a igreja no Éden. Agora, obviamente, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas realidades que nós não encontramos no Éden. Por quê, irmãos? Porque a revelação é progressiva. Lembre-se disso, tá certo? A revelação é progressiva. Ah, por que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor e o Deus do Antigo Testamento é um Deus de vingança? Por quê? Temos cuidado com esse tipo de pensamento. Quem cria e quem advogava esse tipo de pensamento eram os gnósticos. Os gnósticos uma seita que, na verdade, ela é multifacetada, foi um dos piores inimigos do cristianismo primitivo, o gnosticismo. E eles defendiam isso. Eles defendiam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus carrasco, um Deus mau, um Deus pequeno, que eles denominavam de demiurgo. Então eles diziam que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, um Deus que pune as pessoas, um Deus que manda matar as pessoas, um Deus que manda executar pessoas, matar os animais das pessoas. Já o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus de graça, é o Pai. Então eles dizem, no Antigo Testamento é um, no Novo Testamento é outro. E aí denomina o do Antigo Testamento como um Deus demiurgo, um Deus pequeno, em comparação com o do Novo Testamento. Nós não podemos, obviamente, irmãos, incorrer neste erro e devemos ter cuidado para não incorrer de forma prática, se não de forma literal, confessando esta realidade, mas de forma prática. E isso acontece quando nós não entendemos a revelação da progressão. Então, o mesmo Deus que está no Antigo Testamento é o mesmo Deus no Novo. Agora, a revelação é progressiva e dentro desta realidade, o Senhor vai se apresentando ao longo da história da revelação, culminando na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento nós já encontramos graça, encontramos perdão, encontramos misericórdia. O próprio Senhor instituindo, por exemplo, as cidades refúgio, para que aqueles que cometessem algum tipo de crime, um crime sem querer, pudessem então ser poupados do vingador de sangue. Então essas cidades refúgio já mostram então a graça do Senhor providenciando salvação para um criminoso, alguém que não teve a intenção de realizar um ato de crime. Tá certo? Então nós vemos a graça também no Antigo Testamento. Então cuidemos desta realidade. Então entendemos muitas coisas a partir disso. A revelação é progressiva. Então, saindo do Éden, tá certo? E infelizmente isso aconteceu dado o pecado do homem. Obviamente o homem iria dominar toda a criação, iria se espalhar por toda a terra, mas ele é expulso no primeiro momento por causa do pecado, mas a igreja continua a existir. A igreja continua a existir. E aí dentro desta progressão, nós vamos encontrar outros elementos que nós não encontrávamos em Adão e Eva, muito embora já fossem igreja, tá certo? Então nós vamos aqui ver agora a igreja nos dias dos patriarcas. Então aí dando um grande salto, nós vamos para a igreja no dia dos patriarcas. Bom, no período patriarcal, as famílias dos crentes constituíam as congregações religiosas. Então isso acaba tendo uma semelhança com o Éden, uma vez que Adão e Eva eram a igreja naquele momento. A igreja era mais bem representada nos lares piedosos, onde os pais serviam de sacerdotes. Então,
esta era a realidade. Estava restrita ali às famílias. As famílias eram as congregações religiosas e esta igreja era bem mais representada, ou melhor representada, nos lares piedosos, onde os pais serviam de sacerdotes. Veja, posteriormente, Deus vai chamar Arão e vai, a partir de Arão e dos seus descendentes, constituir sacerdote. Mas já num período patriarcal, antes mesmo de Arão, já existia esta figura do sacerdote. Não com tantas atribuições, mas a figura de alguém responsável por outros. Veja, a revelação é progressiva. Então vamos ver aí alguns exemplos desta realidade. Gênesis 4, 26 e Jó 1:5. Natasha vai abrir em Jó 1:5. E outro irmão vai abrir em Gênesis 4, 26. A igreja nos lares. Os pais servindo de sacerdotes. Gênesis 4, 26. Edmilson, por favor. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Pronto, então essa informação aí do finalzinho do versículo 26 é uma informação interessante. Deixa eu chegar aqui também junto, no capítulo 4 de Gênesis. Gênesis 4, 26. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A ideia aqui, irmãos, é uma invocação já nesse sentido, digamos assim, mais oficial. Não é que as pessoas não se relacionavam com Deus antes disso, tá certo? Não é isso. Mas, nesse momento aqui, há esse passo a mais dentro deste relacionamento do homem com o Senhor, tá certo? Aí vamos lá agora para Jó, capítulo 1, versículo 5. Natasha. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pronto, então o que é que Jó fazia pelos filhos? Jó oferecia. Isso é o papel de quem? Do sacerdote, tá certo? E por que eu estou falando em Jó, se Jó está no meio da Bíblia, dentro desse contexto aqui dos patriarcas? Quem pode responder? Mas Jó não está no meio da Bíblia, está perto dos Salmos. Isso, muito bem, porque Jó viveu exatamente no período patriarcal, tá certo? Então, apesar de estar ali no meio da Bíblia, mas o personagem Jó viveu no período patriarcal. E aqui Jó está exemplificando esta realidade que estamos vendo. No período patriarcal, as famílias dos crentes constituíam as congregações religiosas, a igreja era mais bem representada nos lares piedosos, onde os pais serviam de sacerdotes. Tá certo? Volto a dizer, mais para frente, este papel vai ser institucionalizado. Deus vai separar Arão e seus filhos. Mas antes mesmo disso, os pais já cumpriam este papel. Desde Adão, na verdade, porque Adão era o sacerdote, era o cabeça da sua família. Tá certo? Então veja, o princípio está lá, vem sendo apresentado de forma progressiva. Tá certo? E por que é assim, irmãos? Para que nós pudéssemos compreender toda a revelação de Deus. Se fosse tudo entregue de uma vez, nós não iríamos compreender. Então Deus vem se apresentando desta maneira para que o povo pudesse então ter uma noção exata de quem ele era. Tá certo? Então, continuando. Até a época de Moisés, as famílias dos patriarcas eram os verdadeiros repositários da verdadeira fé, do temor e do serviço ao Senhor. Então, a igreja era resumida às famílias, tá certo? Resumida às famílias. Hoje em dia, a igreja não está resumida à família, mas esta realidade aqui deve ser vista em nossa casa. A sua casa, enquanto cristão, a sua família deve ser vista também como um repositário da verdadeira fé, do temor e do serviço ao Senhor.
Então, mesmo tendo a igreja, mesmo tendo a comunidade maior, mesmo tendo o corpo de Cristo, mas ainda assim a nossa casa, enquanto crentes, precisamos vivenciar esta realidade. Fé, temor, serviço ao Senhor também em nosso lar. Muito embora a igreja não esteja limitada a esta realidade, nós temos aí o corpo de Cristo, a igreja visível, a congregação dos santos. Tá bom? Então, até a época de Moisés, a igreja estava intimamente relacionada com as famílias dos patriarcas. Tá bom? Então, novamente citando Joel Bick, ele vai dizer assim: Deus lida com a raça humana por meio de alianças e lideranças ou representações. Deus organizou a raça humana em famílias e tribos, e lidou amplamente com eles por meio de uma liderança patriarcal. Foi assim que Deus organizou. Aí, nesse sentido, quando nós chegamos na igreja, a igreja é também uma família, e o que é que Deus faz? Coloca pessoas responsáveis para liderar este grupo. Homens ou mulheres? Homens. Olha aí o princípio. Então, por que não pode ordenar? Eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Então, por que não pode ordenar mulheres? Por que não pode? É um absurdo. Mulher no século XXI dirige caminhão. Mulher no século XXI dirige carro de Fórmula 1. Mulher no século XXI faz isso. É um absurdo. É um machismo. É isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Por que, irmãos? Porque o princípio não está no século XXI. O princípio está na criação. E na criação, Deus firmou estes valores, estes princípios e estas bases. E a vontade de Deus não pode ser mudada. Então, independente do avanço social da mulher, das conquistas, independente disso, a igreja cristã que busca viver pela palavra vai entender isso, que Deus instituiu homens para governarem, liderarem o seu povo. Desde o Éden e vendo agora, no período patriarcal, as famílias. Tá certo? Então veja aí novamente o que diz Joel Bick. Deus lida com a raça humana por meio de alianças, lideranças ou representações. Deus organizou a raça humana em famílias e tribos e lidou amplamente com eles por meio da liderança patriarcal. Por isso que até hoje, dentro desta realidade da revelação progressiva, nós entendemos que a igreja deve ser governada por homens, obedecendo o princípio estabelecido pelo Senhor na Escritura desde o início. Está vendo a importância de nós entendermos as bases, nós percebermos os fundamentos, nós percebermos o início da igreja? Porque se nós não percebermos isso, nós vamos ficar envoltos em nossos próprios pensamentos, à mercê das próprias ideias e sugestões da nossa realidade ao longo da história e aí caindo nesses erros. Por isso é importante vermos e estabelecermos os princípios das coisas. Esta é a verdade e não pode mudar. E aí, irmãos, infelizmente, nem todos se mantêm desta forma. Muito espaço tem sido dado, muita brecha tem sido dada e a partir destas brechas acabam entrando tudo. Então, se eu abrir uma brecha para entrar um animal que eu queira que entre, vai entrar também um animal que eu não quero que entre. Usando aqui um exemplo de um animal, tá certo? Então, vamos imaginar que eu perdi o meu gato. Meu gato saiu aqui da minha casa e eu quero que ele volte para a minha casa. Eu deixo uma brechinha para ele entrar. Quem pode me garantir que por aquela brecha vai entrar apenas o gato? Pode entrar o gato, o rato, pode entrar a cobra. Já entrou aqui na casa pastoral uma cobra, já entrou escorpião, já entrou rato. E nós não demos brecha, viu? Tinha uma brecha lá na porta, mas a gente tapou lá a brecha. Mas entrou. Então imagine você dando brecha, tá certo? Imagine você dando brecha. Então entra de tudo. Então dentro desta visão inclusiva e cedendo aos anseios da própria sociedade vigente, algumas igrejas começaram a ordenar
mulheres. Parou por aí? Próximo passo, qual foi? É isso mesmo. Homossexuais. Transgêneros. Porque, irmão, se eu abro uma exceção para um, aí eu tenho que abrir agora a exceção para todos. Porque, assim como a mulher está pilotando avião, pilotando carro de Fórmula 1, está conquistando espaço, os transgêneros também estão conquistando espaço. Então, se nós formos usar como base a possibilidade de cada um fazer algo bem feito, é um caminho sem volta. Porque todos têm possibilidade de fazer algo bem feito. Tá certo? Olha aí o perigo. Por isso que precisamos estar alicerçados na Escritura e entender o princípio de todas as coisas. Isso vale para a sua família, isso vale para o seu trabalho, isso vale para a igreja. 3 instituições que Deus criou no Éden. Tá certo? Então, você, mulher, não é preconceito, não é nada. É unicamente obedecer ao padrão que Deus criou. Tá bom? Tá certo? Algum comentário? Alguma mulher quer comentar alguma coisa? Não? Quer reclamar? Não, né? Muito bem, são todas ovelhas, né? Muito bem, são todas ovelhas do Senhor. Tá certo, irmãos? Então, na igreja nos dias dos patriarcas, era desta maneira. Continuando, sendo assim, havia uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Havia essa distinção. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Voltando lá para o Éden, havia uma distinção que ocorre até hoje. A semente da mulher e da semente da serpente. O mundo está dividido assim. Os descendentes da mulher, no qual Cristo é o descendente, e os descendentes da serpente. Então existia essa distinção entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E aí nós sabemos que a maldade começou a se proliferar, a ponto de Deus então querer destruir a raça humana. Mas como ele é misericordioso, ou seja, a ideia do demiurgo não se encaixa aqui, porque ele é misericordioso, ele poupou membros desta raça humana. E aí nós sabemos a história, Deus poupou Noé e sua família, embora ele tenha dado a oportunidade para que mais pessoas fossem poupadas. Noé pregou, Noé conclamou o povo a entrar na arca por causa do dilúvio, o povo não deu ouvidos. Então, Deus mandou o dilúvio. E aí, Noé é salvo. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, ao todo 8 pessoas de toda a raça humana. E ali, junto com Noé, quem estava sendo salva? Lê ali. Quem estava sendo salva? A igreja. A igreja estava sendo salva com Noé e continuou particularmente na linhagem de Sem. Lembrando sempre, irmãos, linhagem da serpente, linhagem da mulher. É assim que se divide até hoje. Por favor, Gênesis 8, 20 a 22. Eu ia dizer Natasha novamente, mas já leu hoje, não é Natasha? Tá bom. Ou quer ler? Natasha novamente, então. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Muito bem. Então o que é que Noé faz ao sair da arca? O que ele faz? Versículo 20. Edificou o quê? Um altar. Tomou animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar.
O que é isso, irmãos? Culto. Perceba, o texto vai dizer que ele tomou animais limpos e aves limpas. A pergunta é, as leis quanto aos animais limpos ou imundos já haviam sido dadas? E por que ele escolheu animais limpos? Já parou para pensar sobre isso? Certo, mas por que ele não pegou o sujo? Por que ele não pegou o sujo? Ah, isso aqui está sujo. Pois é, Deus só aceitava o limpo. Mas entenda, nós vamos ver isso depois estabelecido na lei. Moisés, né? Moisés vai entregar a lei e nós vamos ver em relação a isso. Animais limpos, o que comer, o que não comer. Noé não tinha isso ainda. E por que ele ofereceu o limpo? Senhor? Primícia, exatamente, primícia, mas também, irmãos, o melhor e o entendimento da lei de Deus no coração do homem. Tem um livro do Mauro Meister, pastor presbiteriano, A Lei e Graça. E aí tem um capítulo que ele trata da lei antes da lei. Então a lei, ela foi sistematizada quando o Senhor entrega as placas. Mas antes disso, Deus já havia colocado a lei aonde? No coração do homem. Por isso que faz sentido Deus dizer ao homem assim, olha, você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão não sabia o que era morte, ou sabia? Mas por quê? Porque ele tinha esse entendimento da lei, da revelação de Deus em seu coração. Então Noé aqui oferece animais limpos ao Senhor. Tem o entendimento de quem é o Senhor, da primazia do Senhor, de que ele merece o melhor. Tudo isso por causa da lei que o Senhor colocou no coração do homem. Daí Calvino dizer que existe no homem a semente da religião. Por isso que o homem é um ser religioso. Mais uma prova de que a igreja nasce no Éden. O homem é um ser religioso. Você vai para uma tribo lá, deixa eu ver um lugar aí bem longínquo, aquelas ilhas mais longínquas ali do Oceano Pacífico, aquelas ilhas mais longínquas ali. Você vai para lá e quando chega lá, o que é que eles têm? Eles têm família, eles têm trabalho e eles têm o quê? Religião. Quem ensinou? Quem ensinou? Ah, pastor, mas a família, o cara tem 25 esposas. O trabalho, ele escraviza os outros. E a religião, ele adora uma árvore. Certo, por conta do pecado, que desvirtuou. Mas a essência está no coração. Por isso que nós precisamos pregar e, a partir da pregação da verdade, corrigir esses conceitos para que o homem possa, então, viver de conformidade com a vontade de Deus. Mas um homem distante, ele vai manifestar essas três realidades, porque Deus o criou e lhe deu essas instituições. Família, trabalho, igreja, religião, adoração, culto. Tá certo? E aí Noé faz isso. Como o quê? Como um sacerdote. Antes mesmo do ofício sacerdotal ser implementado, Noé já estava aqui agindo como um sacerdote, oferecendo um sacrifício limpo ao Senhor. E o Senhor aceitou. Aspirou o suave cheiro e a partir disso o Senhor então promete, faz uma aliança com Noé, a aliança noaica, que o símbolo é o que mesmo? Qual é o símbolo da aliança noaica? Isso, muito bem. Aí você vê como as coisas são, né? O arco-íris, que é o símbolo da aliança que o Senhor fez com Noé, aí hoje é símbolo de quê? Complicado, né? Quando a religião verdadeira estava novamente a ponto de deixar de existir, então veja, dentro desse mundo pecaminoso, sempre vai existir essa dificuldade, essas oposições. Ou seja, a igreja vem militando desde o início, não é certo? A ideia de igreja militante ocorre desde aqui, após a queda a igreja continua militando. Então, quando estava a ponto de deixar de existir, Deus fez uma aliança com Abraão, deu-lhe como sinal a circuncisão,
e separou os seus descendentes do mundo para serem seu povo particular. Mais um passo dentro desta revelação progressiva. Deus agora chama Abraão, e aí Deus estabelece um símbolo, que é a circuncisão, e a partir disso, estes descendentes de Abraão serão o seu povo particular. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, quando Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Vou pedir para Diego fazer a leitura. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu bênção, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Como é que a gente entende aí esse final do versículo 3? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente entende como esse versículo, esse finalzinho desse versículo 3? Hã? Não entendi. Certo, mas como é que as famílias são benditas? Em quem? Hã? Em Cristo. Cristo é o quê? Descendente de Abraão. Veja aí, tá vendo aí? A revelação progressiva vai chegar a Cristo. Cristo é descendente de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá certo? Porque Cristo, descendente de Abraão. Quando o anjo chega para Maria, há uma saudação a Maria. Maria é chamada de quê? Ela é o que entre as mulheres? Bem-aventurada, não é isso? Bendito o fruto que está. Veja aí a relação, tá certo? Então, Cristo sendo prometido e Cristo prestes a chegar nesse mundo por meio de Maria, tá certo? Então, aqui é mais um passo dentro dessa realidade. Por quê? Porque a partir de agora a igreja vai ser um povo estabelecido, os descendentes de Abraão, tá certo? Sendo assim, chegamos na igreja, ou a igreja, no período mosaico, tá certo? Então, dando aí um salto na história, chegamos à igreja no período mosaico. Então, após o êxodo, o povo de Israel se organizou como nação e como igreja. Então, este povo aí que tem sua origem lá em Abraão, tá bom? Então, após o êxodo, o povo de Israel se organizou como nação e como igreja. Lembremos, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, que foi mudado o nome dele para Israel, certo? Então, Abraão, Isaac e Jacó, Israel, tá? Então, o povo descendente de Abraão, conforme a promessa aqui que o Senhor havia dado a ele, Gênesis capítulo 12, tá? Então, após o êxodo, o povo de Israel se organizou como nação e como igreja. Esta última, ou seja, a igreja, foi enriquecida com instituições em que não somente havia devoção familiar, mas onde a religião da nação podia achar expressão. Então, dentro da revelação progressiva, esta igreja começa a ser agora percebida de forma mais clara, não apenas no que diz respeito à vida familiar, mas através de algumas instituições que foram dadas a este povo e a esta igreja. Por exemplo, citei 3. Templo móvel, chamamos de... Qual o nome do templo móvel de Israel? Não, a arca é um elemento que estava no templo. Tabernáculo, sacerdotes e festas. Então veja, Deus dá isso à igreja. Veja como ela foi enriquecida agora. Tem um templo móvel, um local onde as pessoas vão oferecer o seu sacrifício, então não fica mais restrita à família, tá bom? Tem um local específico para isso. Obviamente, a família deve continuar cultivando o culto ao Senhor, mas tem agora o templo móvel, tá?
tem os sacerdotes, instituídos pelo Senhor para fazer isso, ou aquilo que os pais faziam no início, como nós vimos, e tem as festas. Festas para celebração ao Senhor. E aí nós vamos ver alguns destes textos. Vamos lá então para Êxodo, capítulo 28, 1 e 2. Quando Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Davi, por favor, lê para nós. Lira. Vinte e 1 e 2, Êxodo. Faze também vir junto de ti Arão, teu irmão e seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Pronto. A partir disso aqui, irmãos, não era todo mundo que poderia agora sacrificar, mas somente os sacerdotes. Tá? Somente os sacerdotes. Lembremos lá que Saul foi oferecer sacrifício e Deus condenou veementemente esta ação de Saul, porque ele era rei, não era sacerdote. Então, até o presente momento, como nós vimos, os pais ofereciam. Agora, dentro dessa revelação progressiva, a igreja ganhando, sendo enriquecida com instituições, chega agora o ofício sacerdotal de fato e de verdade estabelecido, e aí cabe agora a Arão e aos seus filhos. E as festas, Êxodo 23, 14 a 19. Festas. Diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então aqui estão as 3 festas. A Páscoa, festa da colheita e dos tabernáculos. As 3 festas que são observadas ao longo da história de Israel. A gente viu recentemente, quando o povo retornou do cativeiro, eles começaram a celebrar festas. Eles celebraram a dos tabernáculos. Por quê? Porque era uma ordenança que o Senhor tinha dado àquela igreja. Tá certo? O Senhor enriqueceu a igreja. Então, nesse período, irmãos, a nação de Israel toda se constituía em igreja. É importante a gente entender isso, que nesse período toda a nação de Israel se constituía em igreja, e a igreja estava limitada à nação de Israel, embora que os estrangeiros também pudessem ingressar no povo de Israel, tá certo? E também na igreja. Mas era uma igreja nacional. Era uma igreja nacional. Sendo assim, o culto a Deus foi regulamentado. Era ritual, cerimonial e estava centralizado no santuário. Então, aquela nação era a igreja, tá certo? Aquela nação era a igreja. Só que, irmãos, aquela nação ela não tinha apenas que vivenciar realidades espirituais. Também tinha outras preocupações que estão relacionadas a qualquer povo. Segurança, punição dos crimes, batalhas, guerras. Aí por isso que muitas vezes as pessoas não entendem quando o povo de Israel era ordenado pelo Senhor a destruir seus inimigos, onde os criminosos eram mortos pelo restante da sociedade ou pelos sacerdotes, eles eram mortos,
Por quê? Porque nessa nação que era a igreja, existia também as outras demandas de qualquer nação. Aqui era uma teocracia. Então a igreja e a nação estavam confundidas nesse sentido, estavam juntas, operavam conjuntamente. Por isso que nós vemos aspectos espirituais sendo vivenciados lado a lado com aspectos jurídicos, judiciais. Porque nesse período da história, a igreja estava restrita à nação de Israel e a nação era igreja. Tá certo? Então, quando você vê textos, o Senhor ordenando, como eu falei, a matança dos inimigos, a invasão de outras terras, a punição, o apedrejamento de quem cometeu tais crimes, tudo isso sendo dado por lei pelo Senhor, perceba isso. Essas leis serviam para fazer com que a nação mantivesse a sua pureza. A nação que também era a igreja. Estava aí confundida neste sentido, tá certo? Então não é que Deus no Antigo Testamento era mais severo e deixou de ser. É porque no Novo Testamento essa relação não vai mais existir. Vai haver uma separação entre igreja e Estado. Tá certo? Então, por exemplo, nós aqui somos regidos por uma constituição da própria igreja e nós podemos exercer disciplina dentro da realidade eclesiástica. Mas, se acontecer um crime, um roubo, um assassinato, nós não temos nenhuma ingerência sobre isso. Já na Antiga Aliança, nesse momento em que a nação era a igreja e a igreja era a nação, estas coisas estavam relacionadas e caminhavam juntas. Então o sacerdote tanto tinha que cuidar das questões ditas espirituais relacionadas à igreja, como tinha também que punir judicialmente o malfeitor. Entendeu? Tá certo? Então por isso que há essa dificuldade de se observar o Antigo Testamento e esta relação de Deus trazendo ordens que parecem que não são cabíveis com o seu caráter que nós vemos no Novo Testamento, por exemplo. É porque existia esta realidade e tinha que ser assim. Israel era uma nação como outra, que estava envolvida em outras demandas, mas também era a igreja do Senhor. Tá certo? Então a igreja tinha este caráter nacional dentro desta revelação progressiva. Tanto que, já nesse momento, os estrangeiros também ingressavam na nação de Israel, ingressavam na igreja. Alguns eram circuncidados, inclusive, se tornavam judeus, se achegavam ao povo da aliança, fazendo parte também desta realidade. Como só no Fé de Westminster, sempre é bom a gente ler. Explicando aí sobre a lei moral, lei civil, cerimonial, ele vai dizer assim: além dessa lei, geralmente chamada lei moral, quis Deus dar ao seu povo Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, veja, nesse período que nós estamos tratando, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, suas graças, seus atos, seus sofrimentos e seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas abolidas sob o Novo Testamento. Lei cerimonial, certo? A esse mesmo povo, deixa eu colocar aqui para vocês, a esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus concedeu diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo também deixou de existir e que agora não obrigam ninguém além do que exige sua equidade geral. Ou seja, matar é errado, tanto naquela época quanto hoje. Roubar é errado, tanto naquela época quanto hoje. Nesse sentido, nós, obviamente, obedecemos, mas os pormenores, o tipo de castigo, o tipo de penalidade, nós não precisamos obedecer, embora esteja aqui. Tá certo? Embora esteja aqui. O princípio, sim, até porque eu falei o que, irmãos? Que a lei cerimonial e civil emana da lei moral, da vontade de um Deus que é santo e que é reto, mas esses pormenores, não. Por quê? Porque nós não somos membros da sociedade de Israel, tampouco da igreja do Velho Testamento. Nesse sentido, na revelação da progressão, algumas coisas foram abolidas. Tá certo? Então, nesta época, nós estamos tratando
no período mosaico, a igreja é a nação é a igreja. Lei civil, moral, cerimonial. Tá bom? Por isso que você vai encontrar alguns textos que realmente, para aqueles desavisados, causam algum tipo de estranhamento. Como é que Deus está falando sobre isso? Porque o povo tinha que punir a maldade. Assim como hoje também nós temos os magistrados civis que punem a maldade. Só que naquela época estava tudo relacionado com a igreja, que era a nação, e a nação que era a igreja. Até aqui, irmãos. Ok? Ficou confuso nessa parte? Essa parte é mais complexa. Tá? Caminhando na progressão, chegamos no Novo Testamento. Aí dá aquele respiro, né, para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que gostam muito do Novo Testamento. Acham, inclusive, até que o Antigo deveria ser retirado. Não aqui, obviamente, né, mas há quem defenda isso. Que para nós que estamos debaixo da graça, precisamos apenas do Novo Testamento. O Antigo Testamento caducou. Nós não cremos nisso. Porque a lei moral está lá, está cá, permanece. E até mesmo a lei civil e cerimonial aponta para nós a obra de Cristo e a maneira como devemos viver como cidadãos. Tá certo? Então, a igreja do Novo Testamento. Em sua essência, a igreja do Novo Testamento e a igreja do Antigo Testamento é uma só. Como nós estamos falando, é uma só. Estamos vendo apenas essa progressão. De maneira invisível, ambas consistem de crentes verdadeiros e tão somente eles. Já como visível, ambas representam mistura de bons e maus. Então, lá no Antigo Testamento, na igreja, nós temos na família pessoas que serviam a Deus e pessoas que não serviam. No período patriarcal, no período de Moisés, pessoas que eram israelitas, mas que eram de fato e de verdade israelitas, como Paulo vai dizer, e pessoas que não eram. Da mesma forma, hoje na igreja, nós temos pessoas que são crentes, que são realmente chamadas pelo Senhor, e pessoas que não são, tá certo? É uma igreja só. Porém, diversas mudanças importantes ocorreram através da obra realizada por Jesus Cristo. Nós já vimos algumas, nós já citamos algumas. Uma delas, a igreja foi separada da vida nacional de Israel e obteve uma organização independente. Tá certo? O que até essa época, ou seja, a época de Israel, tinha sido uma igreja nacional, assume agora um caráter universal. A mesma igreja, irmãos, agora ela tem um caráter universal. Mas lembra que eu falei há pouco que já nos dias de Moisés, os estrangeiros que queriam se juntar ao povo eram bem-vindos? Lembremos de Raabe e de tantas outras pessoas. Tá certo? Então, algo incipiente que no Novo Testamento se vê de forma mais patente e latente. Romanos 11, 17 a 21. Romanos 11, 17 a 21. Vou pedir para que Andréa lê para nós, por favor. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva de oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Tá. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará.
Pronto, então aqui Paulo está falando sobre os gentios. Existia uma rivalidade entre os gentios e os judeus. E alguns gentios começavam a, de alguma forma, se levantar contra os judeus, achando que agora eles eram os privilegiados. E aí Paulo vai trazer esse entendimento aqui. É uma única oliveira, tá certo? Paulo vai dizer também que Deus, em Jesus, derrubou o muro de separação. É um só povo. Esse povo foi enxertado nesta igreja, que agora tem um caráter universal. Única igreja. Tá certo, irmãos? Essa é a lição. Outra diferença. O culto ritual do passado deu lugar a um culto mais espiritual, em harmonia com os privilégios do Novo Testamento, que são maiores. Então nós não temos mais a necessidade daquele culto ritualístico, espiritual não, cerimonial. Mas não, nós temos a graça de oferecermos a Deus um culto em espírito e em verdade, onde nós somos a oferta, onde nós estamos sendo colocados no altar do Senhor. Nós somos a oferta, não precisamos mais de sacerdotes humanos, de toda uma estrutura cultica. Por quê? Tudo isso em Cristo foi abolido. 2 textos. João 4, 23 e 24. 1 Pedro 2, 9 e 10. João 4, 23 e 24. 1 Pedro 2, 9 e 10. Laura, João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pronto. Então, o Senhor Jesus falando sobre isso aí, né? Em espírito e em verdade, não é mais forma, né? Porque a mulher perguntou, onde é que adora? Nesse monte ou naquele outro monte? É no Monte Sião ou num Gerezim? Onde é que adora? 1 Pedro 2, 9 e 10. Veja que Pedro vai trazer uma linguagem do Antigo Testamento, aplicando agora ao povo da Nova Aliança. 1 Pedro 2, 9 e 10. Nosso irmão Valdeci, por favor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pronto, veja aí o versículo 9. Pedro vai utilizar termos do Antigo Testamento, aplicando agora para o povo do Novo Testamento. Sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tal qual começou a ser lá em Abraão. Vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a ideia continua a mesma. Só que hoje, o sacerdote, dentro desta revelação progressiva, não é mais um indivíduo escolhido para fazer esse papel. Nós somos sacerdotes, uma vez que em Cristo nós temos acesso à presença de Deus. Tá certo? Em Cristo nós temos a presença de Deus. Então veja aí a progressão da revelação. Então sobre o Novo Testamento, é isso que nós temos a falar. As mudanças que aconteceram, a igreja passa a ser a igreja agora universal, não apenas nacional, não está restrita a Israel. Os gentios entram de forma mais clara nesta igreja. O culto também muda, não é mais um culto ritual, em Cristo é um culto espiritual. Tá bom, irmãos? Para concluir, nós temos algumas aplicações. E diz assim, primeira, tendo sido criada no Éden,
a igreja faz parte do plano de Deus para o homem, assim como outras instituições ali criadas. Exemplo, a família. Se a família é importante hoje, a igreja também o é. Se a família permanece hoje, a igreja também permanece, porque foi criada no Éden. A igreja não é o plano B de Deus. Sua intenção sempre foi reunir pessoas de todo o povo, tribo, língua e nação sob o seu domínio. Lembre de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa sempre foi a intenção do Senhor. A revelação é que foi progressiva e tinha que ser assim. Através desta instituição criada por Deus, nos relacionemos com o seu cabeça, Cristo, o qual a amou de tal maneira que se entregou por ela. E por fim, assim como ocorreu no Éden, é somente a igreja que na glória, no novo céu, na nova terra, habitará com o Senhor. Aí está habitarão, mas habitará com o Senhor. Então, assim como ocorreu no Éden, é somente a igreja que na glória, no novo céu, na nova terra, habitará com o Senhor. Deus criou um povo para si. Deus criou a igreja para si. Vemos isso ao longo da revelação da Escritura. Perguntas? Alguém tem? Dúvidas? Comentário adicional? Não? Não tendo, vamos ficar de pé. Vamos encerrar esse momento.